bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos começar. Olá, seja muito bem-vindo. Nossa, mas tá muito estranho isso aqui. É pra sair, né? Ah, cada hora é uma coisa. Ao vivo. Ah, agora acho que vai. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. Meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. Sabe por que eu falo de bagunça? Porque às vezes a empresa não é que seja uma bagunça, mas pessoas que não são organizadas, não necessariamente o empreendedor. A gente nunca sabe. Pessoas, uma pessoa especial e tem as suas particularidades, certo? Então, o tema de hoje é: meus funcionários não são comprometidos. Trouxe um tema que deixa muito empreendedor de cabelo em pé, né? Quando tem o cabelo. Deixa eu pegar uma água aqui. Hoje eu atrasei um pouquinho. Fui ligar o computador e deu um probleminha. Mas enfim, vamos lá. Meus funcionários não são comprometidos. E o que é comprometimento? O que é comprometimento? É fazer uma promessa recíproca. Eu me comprometo com você, você se compromete comigo. É como a gente, quando firma um contrato, que cada um tem a sua parte. E aí, o empreendedor, quando ele contrata uma pessoa para trabalhar, ele espera que essa pessoa dê o seu melhor sempre, não? Afinal de contas, o empreendedor chega dia 30 ou dia 5, não sei, tá lá, né? O salário do funcionário tá lá. Todo mês, mesmo porque se ele não deposita o salário ou não paga, né? Ele tem problema sério com o Ministério do Trabalho, que nenhum funcionário aceita, né? Que pague atrasado. No entanto, o funcionário enrola daqui, enrola dali, dá nó e trata mal o cliente às vezes, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Pois é. Então, o que é comprometimento? Vem do latim compromissos, que é fazer uma promessa recíproca. Uma pessoa que tem comprometimento quer dizer o quê? Que ela respeita os acordos que ela faz. Pode ser acordo falado ou acordo escrito. Às vezes tem um acordo escrito e a pessoa segue, ou se não segue, ela sofre as consequências. Mas o mesmo falado, eu falo que vou fazer uma coisa e não é todo mundo que fala e faz. Tem os que falam e fazem. Eu espero que a minha audiência seja o tipo de audiência que fala e faz, certo? Então, comprometer-se com o trabalho significa exigir de si o nível máximo de rendimentos e produtividade. Ser leal aos propósitos da organização. Eu falo que o empreendedor, a empresa precisa, né? Uma empresa que tem visão de futuro, ela é mais propensa a dar certo do que uma empresa que não enxerga além do dia de hoje. Então, é importantíssimo ter uma visão de futuro, comunicar com o pessoal, eu só tô dando uma palhinha do que eu já falei nas outras lives, para quem não assistiu, né? Ter aquela visão de futuro, daqui a 10 anos, onde é que vai estar a minha empresa? Isso faz com que o empreendedor tenha foco. Mas não basta o empreendedor ter a visão de futuro dele na cabeça ou guardada no papel dentro da gaveta. Essa visão de futuro precisa estar à vista de todos. Todo mundo precisa saber. Por quê? Porque o comandante, ele tem que saber para onde ele vai e ele tem que direcionar a equipe dele
para aquela mesma direção. Senão, cada um tá fazendo o seu melhor. Só que para um o seu melhor é porque ele acha que o empreendedor quer uma coisa. O outro acha que o empreendedor quer uma outra coisa. E na verdade, o empreendedor ele quer que a empresa dele cresça. Às vezes o funcionário fala assim, eu vou trabalhar só para manter aqui o meu dia a dia, que já tá bom, né? Eu sou vendedor, se eu vender todo mês a mesma coisa, tá bom. Às vezes ele não se preocupa em aumentar as vendas. A não ser que o empreendedor comunique isso para ele. Mas vamos lá. Então, falando de comprometimento, ser leal aos propósitos da organização, tá certo? E como é que você percebe se o funcionário está comprometido? Pensa. Quando você contrata o funcionário, ele dá o seu melhor, ele faz tudo, ele se empenha, e aí vai passando o tempo, acontece uma coisinha aqui, ele diminui um pouquinho o rendimento dele. Acontece uma coisinha ali, ele diminui mais um pouquinho o rendimento dele. Ou seja, vai chegar uma hora que esse funcionário não vai fazer jus ao salário. Porque se cada probleminha que tiver na empresa for mal conversado, não ficar bem solucionado, e ele for reduzindo a produtividade, daqui a pouco o empreendedor tem que encontrar uma outra pessoa para complementar aquilo que o funcionário fazia. Ou demitir o funcionário, que também é uma coisa trabalhosa, porque para você demitir um funcionário, no nosso país hoje em dia não é fácil, tá? Então, eu já falei sobre contratação, vai lá, se você tiver dúvida, vai lá nas minhas lives anteriores, no YouTube tá tudo disponível e você pode acessar, tá lá, fica à vontade, tá bom? Mas pensa num relacionamento amoroso. Quando tá um relacionamento começando, não é aquela festa, aquela alegria, o moço com a moça lá felizes, um relacionamento, né? Porque hoje em dia não é só o moço com a moça, mas tudo bem, vocês sabem o que eu quero dizer. O relacionamento amoroso começa, é tudo uma festa, tudo uma alegria. E aí, conforme vai passando o tempo, parece que começa a enxergar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Lembram que eu falei dos sabotadores, do crítico, né? A vítima. Então, tem que tomar cuidado com os sabotadores. O empreendedor também precisa tomar cuidado com os sabotadores. Como eu falo, né? Todo mundo tem os sabotadores na sua mente. Todos os sabotadores. Eu fiz uma live especial falando somente dos sabotadores. Se quiser conhecer, pode ir lá dar uma olhada, tá bom? Tem vários. Tem o hiperrealizador, tem o prestativo, tem a vítima, tem muitos. E eu tô dando alguns. Esses sabotadores, eles fazem o empreendedor ficar muito crítico. E as pessoas também, tá? Não é só o empreendedor que fica crítico, não. Os funcionários também começam a ver um probleminha aqui, um probleminha ali. E o empreendedor, ele precisa aprender a lidar com essas situações, para que ele consiga manter a equipe sempre unida. Tá bom? Olha, como que é? E mesmo quando o funcionário começa a trabalhar na empresa, ele cumpre os prazos, leva responsabilidades a si, não é verdade? Ele chega no horário, ou antes até, ele não falta. Esse é um relacionamento onde há um comprometimento. E aí você sabe se o funcionário está comprometido ou não. Você consegue detectar, ele chega cedo, ele está animado, ele quer trabalhar, ele faz e um monte de coisa. Tudo que você pede ele faz, e às vezes ele faz até mais do que o que você pediu. Tá? Então, você como empreendedor, no YouTube tem uma live inteirinha que eu fiz falando
sobre os sabotadores, você vai entender. E você vendo isso, você consegue depois prestar mais atenção mesmo e nos funcionários também. Trabalhar isso para diminuir um pouco a crítica do pessoal e a sua também. Vamos perceber se o gestor está metido, o gestor de uma equipe, por exemplo. O mesmo empreendedor, tá? Enxerga o resultado financeiro. Olha lá. É rigoroso e sério na análise dos recursos humanos. Ele oferece uma boa estrutura de trabalho para os funcionários. O funcionário trabalha. E aí, o gestor então enxerga o resultado financeiro, rigoroso e sério na análise dos recursos humanos. Tal pessoa tá indo bem, tal pessoa não está indo bem. Ele não fica preocupado apenas com o pessoal que vai lá, oi chefe, oi gerente, oi empreendedor. Eu gosto muito de você, né? Porque tem aquele pessoal que vai, tem o pessoal que quer fazer fofoquinha para gerar intrigas dentro da empresa. Às vezes ele vai fazer fofoquinha para o próprio empreendedor. Tem que tomar cuidado com esse pessoal. Mas aí o gestor da equipe, ele percebe essas coisas, mesmo o empreendedor. Ele percebe, ele não deixa a fofoca acontecer. Ele tá atento a quem realmente está produzindo, porque tem os puxa-sacos. O empreendedor tem que saber quem é que está produzindo de verdade e quem é que está vindo com tabalela. Se acontece algum problema e o empreendedor não faz nada, é só isso, eu não quero me dispor com o funcionário, mal com ele. Ele só errou aqui uma coisinha pequena, não sei o que você trabalha na sua empresa, mas às vezes ele só, o que ele pode ter feito? Só pegou um lápis, levou para casa, não tem problema, é um lápis só. O que é um lápis? Quanto custa esses dias? Eu comprei uma caneta, R$1,20. Quer dizer, pouquinho, né? Pois é. Então, ficar atento, tá bom? Então, como o gestor deixa chegar num ponto de dificuldade? Porque falta de comprometimento também, tá? O que o gestor não tem feito para mudar esse cenário? Reclamar, tá? Então, tem que tomar cuidado, não deixa chegar num ponto que fique difícil a situação. Hoje é um lápis, amanhã é uma caneta, depois é um clips, aí depois já é o grampeador. Então, fica atento, tá? Um dia é um grampo, outro dia é o grampeador e outro dia você tem que comprar outro grampeador porque desapareceu, ninguém viu, ninguém sabe, né? Então, olha, uma coisa que a gente tem no nosso querido país é o fator cultural, tá? Do brasileiro. É espertinho, quer tirar vantagem em tudo, empurra o emprego com a barriga por conta do salário no final do mês. Gente, eu comecei a fazer a live e esse celular já tá ficando escuro. E eu duro que a bateria tá ótima. Enfim, vamos lá. Então, o brasileiro realmente tem aquela coisa de querer levar vantagem em tudo, mas nós não podemos generalizar. Nem todo mundo é assim, tá? Tem fama, às vezes é só fama. Às vezes o pessoal tá percebendo que não vale a pena, né? Então, tomar cuidado com isso. E muitas coisas também, aquela coisa das nossas legislações serem assistencialistas, né? Então, como eu falei, às vezes você contrata e depois para você demitir, você tem o maior trabalho. Por quê? Por conta das legislações, tá certo?
Foi feito um estudo onde diz que 7% das pessoas são genuinamente comprometidas. 7% é pouco. Você tem 93% ainda andando. Então, 7% são pessoas comprometidas. E aí tem 7% que são imutavelmente descomprometidas. Então, olha lá. 7% é comprometida e 7% é descomprometida. E não muda esse 7%. Olha o espaço que tem entre o 7 aqui e o 7 ali. Tem 86% de pessoas que dependem do meio e das oportunidades em que vivem. Então, 86%. Os 7%, é lógico que você tem que se preocupar. Os 7% tanto dos comprometidos quanto dos descomprometidos, tá? Que quem é comprometido geralmente é comprometido sempre. E quem é descomprometido, a mesma coisa. Geralmente, quem é descomprometido sempre. Só que tem 86% que dependem do meio e das oportunidades. Então, o meio onde ele está precisa estar bom para ele ser comprometido, tá? Um ambiente que propicie o comprometimento das pessoas, certo? E quais são os benefícios do comprometimento no trabalho? Bom, diz a lenda, né? Os estudos dizem, não são lendas, tá? Confiança, promoções, são coisas que deixam as pessoas mais comprometidas. E esses 86% para ficar comprometido é simples. Confiança e promoções. E um ambiente bom de trabalho, não está marcado aqui, mas olha, se o ambiente de trabalho não tá bom, hoje em dia, os funcionários mais jovens, eles não se prendem por causa de salário, não. Eles vão atrás de outro emprego. Se o ambiente não é bom, eles saem. Se ele não está contente com o trabalho, ele sai, tá? Ele pode ser comprometido, pode ser descomprometido, pode ser qualquer pessoa. O jovem hoje, ele procura mais empreender. E também, assim, mesmo dentro do trabalho, o pessoal que é comprometido, ele veste a camisa como se a empresa fosse dele mesmo, tá? E aí, o empreendedor precisa trabalhar esses 86%. Os 7% que são descomprometidos e não tem como mudar, o empreendedor pode fazer uma pequena mudança no quadro de funcionários, né? Tem jeitinho para fazer tudo dentro da legislação e que permita com que você faça as coisas sem ter dor de cabeça depois. Eu sugiro e posso orientar você a procurar seu contador. Se você percebe que tem funcionário que está completamente descomprometido, fala com o seu contador que ele vai te orientar, tá bom? E quais são as causas de falta de comprometimento no trabalho? Quais são? Olha, uma das causas são de origem pessoal, tá? E a outra das causas é de origem profissional. Eu vou falar primeiro da pessoal. Por que da pessoal? O que tem a ver o trabalho com o lazer, o trabalho com a família? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu posso falar por mim. Quando a minha mãe estava doente, eu estava lá trabalhando, mas a minha cabeça estava. E eu não é querer falar que eu sempre fui uma funcionária exemplar. Eu sempre fui comprometida. Eu falo aqui. Porque eu aprendi com meu pai e é o meu perfil. E aí, mas assim, quando a minha mãe ficou doente, graças a Deus, que aonde eu trabalhava, eu tinha liberdade de poder sair para resolver alguma coisa, porque levar em médico, essas coisas, eu que tinha que fazer. O pessoal lá em casa tinha medo de médico. Não, medo, modo de dizer, né? Mas não sabia como lidar. E pela minha formação, ser na área de saúde, a primeira formação, né? Ser na área de saúde, eu conversava com o médico, não de igual para igual, porque eu deixei de estudar, né? Eu terminei a faculdade, praticamente não estudei nada.
mas não sou completamente leiga nisso, nesses assuntos. Então, dá até perguntar, tirar uma dúvida, e aí eu vou lembrando de alguma coisa também da época da faculdade. Olha só. E todo mundo é assim, porque fica na memória da gente. Não é que a Regina é excelente. Não. É uma coisa que está inerente a gente. É coisa que você ficou lá estudando, estudando, estudando. Muita coisa eu não lembro, mas alguma coisa eu lembro. E se eu começo a rever, eu começo a lembrar. E isso é com você também, tenho certeza. Que na área onde você trabalha, se tem coisa que faz tempo que você não viu, é só começar a rever que logo você vai lembrar, tá? Bom, enfim, vamos lá. Pessoal. Dificuldades no relacionamento entre um funcionário e outro, ou briga na família, tá bom? Pode acontecer briga na família e vai trabalhar quando o marido briga com a mulher ou a mulher briga com o marido. Vai trabalhar, fica para baixo. Eu posso falar para você, na empresa onde eu trabalhei, porque eu trabalhei 32 anos nessa empresa, né? Então, eu vivi muita coisa lá dentro. Eu vivi amigos que estavam se casando, amigos que estavam se separando. E a gente percebe o desenvolvimento no trabalho, o comprometimento. Não que a pessoa tenha deixado de ser comprometida. Mas pensa, você tá com um problema lá, o marido ou a mulher querendo divórcio, separação, essas coisas. O que acaba acontecendo é que a pessoa vai trabalhar pensando, ai meu Deus do céu, o que eu faço para resolver esse problema? É muita briga, não aguento mais. Então, às vezes, isso interfere mesmo no trabalho, tá? Falta de dinheiro também interfere, não é problema pessoal. Às vezes a pessoa tá cheia de dívida e interfere no trabalho, porque começa um telefona, cobrança daqui, outro vai lá no balcão, preciso falar com fulano, tá devendo para mim, e faz uma fusarca. Isso é causa de falta de comprometimento mesmo, tá? Envolvimento excessivo com questões familiares, tá? Pressão da família ou do cônjuge, olha, eu escrevi aqui, mas E as doenças também, né? Às vezes a pessoa tá com mal-estar, tá com problema, a cabeça não funciona direito, tá com alguma doença física ou mental, né? Alguma depressão, alguma coisa, o comprometimento no trabalho vai ficando comprometido. Nossa! Enfim, vamos ao profissional. Vou falar uma coisa, o comprometimento fica comprometido é bom, né? Mas fica o comprometimento no trabalho, ele fica envolvido de tal forma que o funcionário não consegue trabalhar direito, tá? Causa profissional, então. Quais são as causas profissionais? Falta de perspectiva de crescimento. Foi uma das coisas que aconteceu comigo na empresa onde eu trabalhei. Claro, eu já estava aposentada e eu não estou reclamando da empresa. A política da empresa é para promover pessoas mais jovens. E eu posso ter carinha de jovem, mas eu já sou aposentada. Para você ver que eu não sou tão jovem assim. E não sei, a minha carinha não é mais de tão jovem também. Enfim. Insatisfação com o tipo de trabalho. Às vezes a pessoa não quer mais fazer aquela atividade, está cansada, não vê perspectiva. Descontentamento com o salário também é outra causa. Então, às vezes você tem um funcionário que é top e ele espera ter um reconhecimento financeiro e às vezes ele não tem. Isso vai deixando ele mais desanimado, tá? Problemas no relacionamento com o dono da empresa ou com algum superior na empresa. Dificuldade de implementar novas ideias. Às vezes a pessoa é cheia, criativa até, tem um monte de ideia. Aí chega lá para apresentar. Isso não vai dar certo. Aqui nessa empresa isso não dá. Na outra empresa que você... Olha, eu visitei uma empresa uma vez, eu lembro que eu tinha visto umas coisas super legais. E é lógico, eu não podia falar qual empresa era que eu visitei. Mas eu cheguei a sugerir para a moça do RH lá da empresa, olha, eu vi tal coisa numa empresa que eu visitei e eu achei o máximo.
Ah, mas aqui nessa empresa não dá certo. Dá certo lá nessa que você foi visitar, aqui não dá certo. Ou seja, a pessoa já de cara nem foi ver o que se tratava, não foi estudar melhor e falou já de cara que não dava certo. Paciência. Isso me deixou na época, eu falei assim, não vou ficar dando ideia, eu fico perdendo meu tempo. Eu vou aprender e levar para quem quer saber, né? Foi isso que aconteceu, enfim. E agora eu passo meu conhecimento aqui para o mundo. Quem quiser ver, tá aí à disposição. Bom, quais podem ser as consequências da falta de comprometimento no trabalho? Eu marquei 5 aqui, tá? Trabalho mal executado, o funcionário vai trabalhar mal mesmo, né? Não, se ele não tá comprometido, esquece. Ele pode não ter perspectiva de promoção, então é uma coisa que acaba com o funcionário. Ele fala, eu não vou ter mais promoção. Eu tô falando isso porque é coisa que aconteceu comigo na outra empresa. Daí ele fica sem. A pessoa, quando não está comprometida, ela acaba sobrecarregando os demais. Porque aquela tarefa tem que ser executada. Se ele não executa a tarefa por completo, acaba sobrando para um ou para outro para fazer, né, a atividade. Tem uma menor produtividade. E o desligamento também pode acontecer, só que o desligamento tem um custo alto, tá bom? Então, essas são algumas das faltas de comprometimento no trabalho, tá bom? Enfim. Empreendedor em relação ao comprometimento. Empreendedor precisa contratar, né? Como é que você faz o seu processo de contratação? Eu já falei de contratação aqui. O processo de contratação é super importante. Para você não se arrepender depois, para você não ter que depois, num desligamento, ter um alto custo, tá? O que acontece? Tá atento, porque assim, o funcionário, quando ele entra no trabalho, ele é recém-contratado, ele tem 3 meses de experiência. E nesses 3 meses de experiência, eu vou orientar você a procurar o seu contador para ver qual é a melhor forma de fazer isso. Mas, antes desses 3 meses, se você vê que o funcionário não está desempenhando bem as atividades, você já nem contrata, tá bom? Tudo formalizado, tá? Mas tudo de uma forma legal, que você não tenha problema com o Ministério do Trabalho, tá bom? Bom, o comportamento empreendedor. Qual é um outro tipo de comportamento? Cultivar sentimentos como gratidão, compaixão, orgulho, tá bom? Isso faz com que a equipe tenha mais paciência, mais perseverança, crie vínculos sociais, queiram sair junto. Amizade, gente. Quem que gosta de viver num ambiente onde só tem briga? As pessoas gostam de conviver nos ambientes onde elas são bem recebidas, onde tem amizade mesmo entre as pessoas, tá? O empreendedor, ele tem que ser uma pessoa atenta a tudo. Atenta não é que faz tudo, tá? Mas é uma pessoa atenta. Por quê? Para ele ser uma pessoa justa. Porque quando ele é uma pessoa justa, um empreendedor, ele vai saber detectar quem está mais comprometido, quem está mais puxando o saco. E aí a promoção vai para quem está mais comprometido, porque assim a pessoa, quando ela está mais comprometida, ela desenvolve mais, e ainda se ela tem uma promoção, você espera para você ver que beleza que é. O empreendedor precisa dar feedback com frequência, tá bom? Feedback eu já ensinei aqui, tem jeito de você dar o feedback, tá? Uma das formas é o feedback sanduíche.
Então você chega, você elogia, depois você comenta a oportunidade de melhoria e se coloca à disposição. É um jeito que é muito bom de dar o feedback. Tem outras formas, tá? Você, como empreendedor, você também pode motivar, tá? O empreendedor, o comportamento empreendedor, ele motiva o funcionário, né? Como que faz para motivar o funcionário? Faz palestras motivacionais, que ele mesmo pode dar. Se a empresa é maior, pode contratar. Contratar coaching. Um processo de coaching, gente, olha, eu vou ser bem franca, eu cheguei a fazer recentemente até. E para mim foi um divisor de águas. Aprendi tanta coisa. E o empreendedor pode também fazer um processo de coaching. Hoje em dia está muito em voga. E até outro dia disse que falou na TV que não era bom, que era balela. Mas eu não sou coaching. E eu fiz eu contratei um coaching para mim que foi uma maravilha. Me fez enxergar tanta coisa minha que eu não via. E eu estou melhor no meu trabalho. E eu tô focada. Então, são alguns detalhes que acabam sendo vistos pelo empreendedor. Tá certo? E fazer reuniões frequentes. Nada de fazer reunião de 2 horas, hein? Reunião rápida. De manhã, olha, a meta de hoje é tal, vamos fazer tal coisa. Para motivar mesmo as pessoas, né? Certo? Outro comportamento é incentivar. Pontualidade, criatividade. Lembra que eu falei, pontualidade? É uma das coisas que eu falei lá, que o funcionário, quando ele está comprometido, ele é pontual. Mas nós temos 7% de pessoas que são comprometidas com o trabalho. Temos 86% para trabalhar, tá? Então, o empreendedor precisa incentivar a pontualidade, a criatividade. Como que incentiva a criatividade? Funcionário deu uma ideia, estude se aquela ideia vale mesmo a pena, ou se você vê que tem uma chance de implantar, tenta melhorar aquela ideia, conversa com os outros funcionários para melhorar aquela ideia e implantar, certo? Não é para fazer que nem a moça que fez comigo. Ah, não, aqui na minha empresa não dá, na nossa empresa não dá certo. Isso dá certo em outras empresas. Aqui não dá certo. E olha, é uma pena, porque eu me lembro até hoje a atividade que era, gente, muito boa. Inclusive eu posso até comentar com vocês. Quando uma pessoa passa de funcionário padrão para um cargo superior, o gerente ou algum cargo de chefia, tem empresas que fazem um mês eu acho que é um mês, eu não lembro, mas pode ser feito em um mês, em 15 dias, depende da situação, que é feito um intensivão com aquela pessoa, porque é uma atividade nova para ela, é diferente. E um cargo de chefia, um gerente ou um gestor, né, ou um superior que seja, que ele não sabe lidar com pessoas, ele destrói uma empresa, porque uma empresa é feita de pessoas, e se as pessoas não estão contentes, elas vão embora. Então, olha, por que você tem que prestar atenção em quem? Você tem que ter atenção mesmo para você ser justo. Para que você, quando for dar uma promoção, um cargo superior para uma pessoa, você dá uma promoção para a pessoa certa, tá? Incentiva, então, a criatividade, a cultura organizacional. Precisa ter visão, missão, valores. Incentive isso. Incentive a marca da sua empresa. Olha, eu tô prestando consultoria para uma amiga minha e eu comentei com ela, a marca da sua empresa a gente precisava ver mais, né? Porque, assim, no caso, eu conversando com ela online, o que me chama atenção não é a marca da empresa dela, é o fundo que ela tem, por exemplo, aqui.
Eu tenho esse fundo que é a minha cortina, é o meu espaço. E o fundo dela, ela dá aula online e não tem a marca dela. Tem uma paisagem bonita, não uma paisagem, mas tem uma fotografia bonita, é bonita. Mas não tem a marca. A sua marca não é importante? Se é importante, eu acredito que seja, né? Porque o empreendedor monta uma empresa, ele quer que a empresa tenha sucesso. E uma empresa que não tem uma marca forte, ele tem que fortalecer. E começa, por exemplo, fortalecendo a marca aí na internet, tá bom? Então, olha, a cultura organizacional, o que mais? Incentivar a proatividade. A cultura organizacional, como é que faz mesmo? É ter a missão, visão, valores? Não é nem na cabeça. Na cabeça tem que estar, óbvio. Mas não é para guardar dentro da gaveta. É para deixar à vista. Aqui nessa empresa, a nossa missão é tal, a nossa visão é tal. Olha. Enfim, deixar a mostra para que todos tenham acesso. Tem o seu site lá, qual que é a missão, qual que é a visão. Põe lá no seu site. Bom, proatividade também é uma importante atividade que o empreendedor precisa incentivar, né? A proatividade é aquela incentivar que o funcionário bom, o empreendedor precisa ser proativo e incentivar a proatividade da equipe dele, dos funcionários, porque assim a empresa cresce e ele pode dar mais bônus para os funcionários, ou aumentar o salário, ou dar promoção. Claro, uma empresa maior, você vai ter que contratar mais pessoas, você vai precisar de um gerente, você vai promover alguém que já está dentro da sua empresa ou você vai contratar de fora? Uma pessoa que não sabe o que acontece dentro da sua empresa. Tem que ficar atenta a isso, tá? Então, se o funcionário é proativo, a probabilidade dele ser promovido é maior do que um funcionário que não é proativo. Incentivar boa comunicação dentro da empresa. Lembram que eu falei das reuniões? É muito bom todo mundo ser amigo. Se não dá para ser amigo, mas que seja pelo menos colega de trabalho, né? Que não tenha briga, certo? Que tenha respeito. Isso é primordial para as pessoas. No trabalho, a pessoa não vai trabalhar motivada. E treinamento também é outra forma de você incentivar a produtividade do seu pessoal, tá certo? Ter um bom ambiente de trabalho. Olha, o que é bom ambiente de trabalho? Não é só ter as pessoas amigas. O bem-estar também conta, mobiliário também, aquela cadeira dura que dói minhas costas, depois eu tenho que ficar afastado porque eu tive problema na coluna. Tem que tomar cuidado. E a tranquilidade, você tem um ambiente de trabalho onde você vai tranquilo, que você gosta, chega segunda-feira, você tá com pique total. E não falar, ai, segunda-feira não deve ser assim, tá? Quando o ambiente de trabalho, ele é bom, ele é propício ao trabalho, o empreendedor, ele acaba atraindo mais pessoas para a empresa e ele retém os talentos, tá? E incentive a promoção das pessoas também, tá certo? Olha o custo da demissão sem justa causa. Saldo do salário, aviso prévio, férias vencidas mais 1/3, férias proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, 40% sobre o fundo de garantia e, além de tudo, contratar um substituto que vai ter que ter treinamento para saber o que vai fazer. 7, custo de demissão. Eu falei que lá no comecinho da live eu falei, demitir é trabalhoso. As nossas leis são pró
pró-empregados, pró-funcionários. Então, nada contra essas leis, mas a gente tem que se adaptar, é o que temos, né? Tem que se adaptar, tá bom? Se você é um gestor, se você é um empreendedor e quer ter uma equipe comprometida, o que é que você precisa fazer, né? Para os seus funcionários serem comprometidos. Tem que ter paciência, tá? Preocupe-se com cada funcionário, cada pessoa é importante. Entenda o que motiva o seu funcionário, tá? Olha as conversas que tem que ter. Eu falo sempre aqui de conversar, dar feedback, nesse feedback você aprende muita coisa. Você acha que seu funcionário não sabe nada? É só você que sabe? Toma cuidado com isso, tá? Tenha ciência de que a sua interferência é crucial no caso de alguma briguinha, alguma coisa. E olha, tem um empreendedor, que eu tenho até um livro dele aqui que eu ainda não comecei a ler, ó. Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Eu quero ler esse livro, eu tô com outros livros para ler e esse aqui tá na minha lista. Nesse momento eu tô lendo este livro aqui, ó. E eu já passei da metade, eu estou muito feliz. Hábitos Atômicos. Eu estou mudando meus hábitos devagar, porque a gente não faz mudanças assim. Mudei tudo. Não. A mudança, você tem que mudar a mentalidade, tem muita coisa para mudar. Só que você tem que dar o primeiro passo, certo? Tem que dar o primeiro passo. Bom, quais são as suas fraquezas, empreendedor? Quais são as suas qualidades, empreendedor? Saiba, conheça os seus sabotadores. Lembram que eu falei? Você lembra que eu falei dos sabotadores? Falei várias, eu falo sempre nas lives dos sabotadores. Eu li aquele livro Inteligência Positiva, porque eu entendi e isso me salvou de brigas homéricas com meu sócio, com a médica que eu atendo, tá? Me salvou, porque agora eu estou mais atenta aos sabotadores. E se você também tem os seus sabotadores, claro que você também tem os seus. Descubra quais são eles e trabalhe, fique atento à sua mente, tá bom? Porque tem uma empreendedora que eu amo, a Gisele Hedler, uma belezinha que ela fala assim, a mente mente. Ela fala também dos sabotadores, tá? Eu acredito que ela leu esse livro também. Eu acredito não, eu perguntei pra ela, ela leu sim. Inteligência Positiva, falou que é muito bom mesmo. Bom, crie objetivos a curto, médio e longo prazo para os seus funcionários. Objetivos de curto, médio e longo prazo, tá bom? Tirar o funcionário da zona de conforto. Tire o funcionário da zona de conforto. Entenda o que desafia o seu funcionário. Tem funcionário que gosta de desafio, tem funcionário que detesta desafio. Ouça as opiniões, você dá o feedback, peça o feedback também, porque você também pode ter grandes aprendizados com esses feedbacks dos funcionários, tá? Não pense você que eu tô falando isso para defesa dos funcionários, mas é que eu quero o crescimento da sua empresa, tá bom? E para isso, quem melhor do que a sua família e as pessoas que estão mais próximas de você durante o dia para saber dos seus defeitos, das suas qualidades e te dizer onde é que você pode melhorar. Você não quer ser uma pessoa melhor? É bom, né? É bom, você quer que a sua empresa vá para frente. Se você não for uma pessoa melhor, cada dia melhor. E quando eu digo melhor, eu não estou querendo dizer que você vai aumentar o salário do funcionário um monte, eu não estou querendo dizer nada disso, tá? Eu estou dizendo que para você ser uma pessoa melhor, para você conviver num ambiente agradável do seu trabalho. Oi, Inês, eu tava sentindo a sua falta, meu bem. Hoje é segunda-feira.
O meu celular tá escurecendo a tela, mas enfim. Já tô terminando aqui, viu? Depois você pode me acompanhar lá na live de novo. Vou deixar livre no IGTV, tá bom? Bom, então entenda o que desafia o seu funcionário. Se ele gosta de desafio, dê desafio para ele. Se ele não gosta de desafio, não dê desafio para ele. Mas você dá um pequenininho assim, que já para ele já vai ser trabalhoso, tá? Mas se ele é uma pessoa comprometida, pode ser que ele seja comprometida porque ele faz tudo o que você pede, mas ele não gosta que você desafie ele, tá bom? Ouça então as opiniões, eu já falei isso. Leve em consideração as opiniões dos seus funcionários, da sua família. Faça com que o seu funcionário se sinta parte da empresa. É muito importante ele se sentir parte da empresa para ele poder trabalhar como se a empresa fosse dele, vestir a camisa. Isso é muito, olha, e dá resultado, gente. Eu já vi isso acontecer dentro da empresa onde eu trabalhei, que é uma empresa onde o salário chega, tenha lucro ou não, tá? O salário chega. E os funcionários, se não fizerem nada e a empresa tiver lucro, ou se não fizerem nada e a empresa não tiver lucro, tanto faz. Eles vão receber o salário. E eu via os funcionários, como dizem por aí, tá na moda agora falar, com sangue nos olhos para a empresa ter lucro. Isso me deixou pasma e é por isso também que eu venho passar essas informações para você aqui, tá? Avalie os seus funcionários sempre e dê feedback, tá bom? Nada de ficar avaliando, daí você falar, esse funcionário não tá bom, vou demitir. Não. Dê uma oportunidade, às vezes ele não sabe que ele tá falhando em alguma coisa, tá? Você como empreendedor, o que é primordial você fazer é direcionar. Lembram que eu sempre falo aqui nas lives, se você não tá aqui sempre, eu vou contar pra você. O empreendedor, ele tem que ser como aquele líder de uma equipe do barco a remo, que tá lá remando, todo mundo lá no remo, 10 pessoas remando todas para o mesmo rumo. E o empreendedor tá lá, é para cá que nós vamos, falando a direção, mostrando a direção, para que todo mundo vá pelo mesmo caminho. Não é o financeiro só pensar em ter lucro e a parte de compras, querer fazer compra e o financeiro falar não, porque se fizer compra disso, vai ter menos lucro. Não dá, né? A empresa precisa, todo mundo precisa conhecer, tá envolvido, conhecer a atividade um do outro, ver onde a empresa quer chegar, saber qual é a missão da empresa e a visão, ajuda bastante nisso. E aí quando você vai direcionar o seu pessoal, eles vão com mais facilidade, porque eles sabem onde é que você quer chegar, tá? E por fim, eu vou te falar uma coisa que é primordial, queira você ou não. Premie por objetivos alcançados. Quando você premia funcionário, ele veste a sua camisa, tá? Ele vai querer trabalhar para que a empresa cada vez esteja melhor. Eu garanto isso para você, porque eu vi isso acontecer e não foi só naquela empresa onde eu trabalhei, não. Eu vi em várias. Inclusive, teve uma empresa onde esse negócio de ficar dando bônus porque atingiu o objetivo, meta alcançada, meta ultrapassada, eu vi uma empresa que era distribuição de dinheiro, assim. Era uma beleza, a empresa era... E essa empresa dava um lucro lascado, porque os funcionários corriam atrás, faziam de tudo para que a empresa desse certo, vestiam realmente a camisa, era uma beleza. Eu lembro até hoje isso. E faz anos que eu visitei essa empresa e ficou na minha memória, porque chamou demais a atenção. Só que também você só distribuir dinheiro não é tudo, tá? Não é tudo, tem que
ver até onde você pode ir, porque chega uma hora que não há mais ideias, tá? E aí, você começa, distribui dinheiro, aí eles, chega uma hora eles não têm mais ideia, não conseguem, ou tem ideia, você não tem dinheiro, tem que tomar cuidado com essas coisas, tudo tem que ponderar, tá certo? Com essas atitudes, você vai perceber que os seus funcionários vão se tornar muito mais comprometidos. Ah, Inês vai assistir. Agora que eu tô lendo, Inês. Tô lendo. Enfim. Então, quando você premia os funcionários, eles se sentem reconhecidos, eles vestem a camisa de tal forma que você não tem noção. Se você não tem o costume de premiar, começa a premiar, que você vai ver que bênção que é para os seus funcionários. Tá certo? Então, olha, agora eu vou falar pra você. Eu só tô agora postando as lives no YouTube e no Instagram. Então, o Instagram é... O YouTube é Regina Scanfella Inspirando Equipes. E o Instagram é regina.scanfella. Tá certo? Então, por hoje é isso. Vou agradecer a presença de vocês que entraram aqui na minha live. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? E aí... Beto Barros. Beto, chegando e eu tô saindo agora. Se quiser ver, vai ter que ser lá no IGTV, tá bom? Tô partindo. Um beijo, boa semana. Fica com Deus. E se Deus quiser, segunda-feira estou aqui de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Inês, querida. Daqui a pouco vou lá na sua meditação. Já estão marcando, já encontro aqui na live, né? Tchau.